O Ryan, a característica do Ryan, ele se torna um cara insubstituível no Vasco. E eu não vejo, sinceramente, eu não consigo pensar aqui a nível nacional, tá? O que está dentro ali do nosso olhar, né? E financeiramente falando pro Vasco também, alguém que vai chegar nesse nível do que o Ryan tá entregando pro Vasco, né? De desempenho, esportivamente falando. Aí, ó, o senhor Ryan Vitor. E aí chegou um tal de Bournemouth, correto, Carlos Berbert? Da Bournemouth. É? Eu não treinei meu inglês não, tá bom? Hoje eu vou no português de Papai Joel. Cara, o Bournemouth é uma equipe que não é da primeira prateleira, lá da Premier League, a verdade é essa. Sim. O proprietário é o senhor Bill Foley, Black Knight Football Club. Ah, moleque, acertei. A aquisição foi finalizada em dezembro de 2022 por mais de 100 milhões, tá? Investidores minoritários, isso vocês não sabiam. Inclui o ator Michael B. Jordan, Nulas Sacker, de The Place Tribune. Enfim, por isso saiu aquela piadinha que iria ter um filme do Ryan estreado pelo Michael B. Jordan. Justo. O pessoal é muito doido. Cara, é um time que fica sempre em meio de tabela, né? Uma das melhores temporadas, estávamos falando aqui. 2023 para 2024 ele ficou em 12º. E de 2024 para 2025 ele terminou em 9º. Essa foi a melhor temporada deles, tá? Sim. E faz pouco tempo que eles venderam o senhor Anthony Semenyo pela bagatela de 474 milhões para o Manchester City. Exato. E ele tem se mostrado uma equipe, né, apesar de sempre ficar no meio de tabela, que tem um bom ambiente para um cara como o Ryan chegar lá, desempenhar um bom futebol e ser vendido por um valor astronômico, tendo em vista que acabamos de falar do ganês de 26 anos que foi vendido. Mas não só isso, eles têm, no caso, vamos dizer assim, entre aspas, a estratégia de comprar um jogador por um valor e, no caso, vender por muito mais do que eles contrataram. Sim. Entendeu? Não só o Semenyo, cara. Eles venderam também na última temporada o jogador pro Real Madrid, o Hausen, que é, no caso, holandês / espanhol. Ele joga na seleção da Espanha. E, assim, ele, no caso, ele estourou, foi muito bem no Bournemouth e ali, no caso, foi disputado entre Liverpool e, propriamente, o Real Madrid. E aí ele, claro, preferiu o Real Madrid, mas não só ele, o Kerkez também, que é um húngaro, um lateral esquerdo, que foi pro Liverpool, e muitos outros jogadores. Por exemplo, tem um ucraniano, Zabarny, acho que é o nome dele, eu vou até checar ali daqui a pouco. Foi pro PSG também, então assim, é um time que, no caso, consegue identificar, tem um bom scout, no caso, na identificação, mapear jogadores que podem entregar, tanto financeiramente como esportivamente. E, no caso, financeiramente, como eu disse, você compra por um valor e depois consegue lucrar, né? A famosa porcentagem ali que os clubes, querendo ou não, dão aquele sorriso de orelha a orelha. E também tem dois pontos importantes, cara. Caso ele feche com o Bournemouth, tem o Evanilson lá, um brasileiro, então, que pode ajudá-lo, provavelmente, na adaptação. E o treinador do time, o Iraola, é um treinador muito bom, que já foi especulado, né, cogitado em outros clubes maiores da Inglaterra. Então, tem esses pontos também. O ponto negativo é que, atualmente, o time está na 14ª colocação. Não está tão longe assim para brigar por uma posição em competição europeia, mas tem outros times à frente dele, então acaba sendo um pouco difícil. E, querendo ou não, ele na tabela está próximo da zona de rebaixamento, mas na pontuação aí ele tem uma certa vantagem em comparação aos outros times. Mas é um pouco ali do contexto que nós podemos trazer para a galera. Pode falar, Carlos. Não, então, eu só ia trazer agora, como você falou, você acabou citando, né, os valores das vendas, no caso do Bournemouth. Só complementando o que você disse, como a maioria dos clubes lá na Inglaterra, eles tem mais de século, só que passou muito tempo, principalmente na terceira divisão. Sim. E veio agora se destacar
nos últimos anos, porque conseguiu se organizar, se estruturar como clube e também financeiramente. E alguns dos exemplos disso são essas vendas recentes que eles fizeram, né? Claro, apostando nos jogadores e como eles renderam e entregaram, ajudaram também ao clube. O Anthony Semenyo, que você citou, né, que foi vendido para o Manchester City recentemente, nesse mês, no caso, né, em janeiro de 2026, 72 milhões de euros. O Zabarny, que eu citei, né, que é o zagueiro ucraniano, vendido ao PSG em agosto de 2025 por 63 milhões de euros. E o Hausen, né, que é o outro zagueiro lá que eu falei, que é mais refinado, podemos dizer assim, mais badalado, né, o holandês espanhol, vendido ao Real Madrid por 62,2 milhões de euros em maio do ano passado. E o Milo Kerkez, que eu citei também, que é um lateral, vendido ao Liverpool por 46,9 milhões de euros, também, no caso, em 2025, só que em junho. Tem mais 2 outros jogadores, mas que foram vendidos por um pouco menos, né? Na verdade, o Otara, que tá aqui também, mas ele foi pro Brentford, que é um outro time ali em ascensão na Inglaterra, tá? Ele foi vendido por 42,8 milhões de euros também em agosto do ano passado. Então, vocês verem aí a capacidade que no caso, o Bournemouth tem. Show de bola. O único e o único questionamento que não só eu, mas a torcida está tendo, né? Eu comecei a linha de raciocínio, acabou que eu nem terminei, dele ir justamente por uma equipe que está brigando sempre na parte do meio da tabela. Se você pega esse número do Ryan e mostra, tirou ele do Vasco, colou num clube, assim, o Palmeiras, que está bem mais estruturado há muito tempo, né, no nosso rival aqui, ou até em outro mesmo, eu não sei se ele seria negociado com o Bournemouth. Você tá entendendo? Isso, acho que não, porque eu vou te dar um exemplo. Recentemente, acho que até em janeiro agora, o próprio Alan do Palmeiras recebeu uma oferta de 40 milhões de euros do Newcastle e o Palmeiras não quis vender 40 milhões de euros, tá? Que eu acho um valor muito bom, independente sendo pro Alan ou pro próprio Ryan, entendeu? Mas dá um exemplo aí da situação que você falou. Então é isso, o nosso único questionamento caramba, pelo menos até a janela do meio do ano, não sei, parece que daria pro Pedrinho conversar ali com o Valquimar, né, pai dele, e com o empresário do Ryan, que me fugiu a memória agora, né, mas é um cara bem conhecido no mundo do futebol, mostrar todo o projeto, que o Vasco está mais estruturado, obviamente, né, manteve a equipe, isso já está um passo à frente das demais, né, a equipe pegou mais casca, o Diniz foi mantido no comando técnico, é um cara que tem esse de conseguir tirar sempre algo a mais dos atletas mais novos, vai dar o caminho das pedras pro Ryan, assim como ele fez com o André no Fluminense, só que naquela oportunidade eles estavam disputando uma Libertadores também, mas a gente vai disputar uma Sul-Americana esse ano, então eu acho que valeria esse esforço do Vasco segurar um pouco mais, e aquilo, quem paga 35 paga 40, né? O valor que o Vasco colocou na mesa, né? Mas tem metas, bônus, sim, tem tudo isso, mas o valor, né, a cereja do bolo seria 50 milhões, né? Então eu acho... Mas você sabe o porquê dos 50 milhões. Não, me conta por gentileza. Então, vamos lá. O Vasco hoje tem 60% dos direitos econômicos do Ryan. Então por que o Vasco, no caso, prefere e acha o ideal ali uns 50 milhões? Porque com 60% sendo 50 milhões, ele receberia 30 milhões de euros. Isso. Entendeu? E aí, no caso, com essa proposta de 35, o Vasco receberia, no caso, 21 milhões de euros. A não ser que o Ryan, que tem uma porcentagem do seu passe, abrisse mão. Que nem o rapaz do Santos fez. Isso, exatamente. Então, é basicamente o motivo do Vasco, assim, talvez, né, não aceitar a proposta, porque o Ryan, basicamente, pelas informações que nós recebemos, ele já aceitou. Eu ainda não tive nenhuma informação sobre, tô atrás, claro. Hoje eu conversei com uma pessoa, inclusive um companheiro de profissão, que é lá de Bournemouth, inclusive. Maneiro. Mas ele estava em um dia ali de recesso, podemos dizer assim, né? Como a gente citou. Acho que o que saiu na mídia é que o Bournemouth
junto com o staff do Ryan, eles Sim. conversaram e chegaram nesse número. Sim. E aí, como o Vasco é o dono, né? Falta o Vasco chancelar ali e dar ok. A mesma coisa com relação à proposta do Cerro Porteño. Exatamente, mas Derrete. pelo entendimento, se tratando do Ryan, eu acho que o Vasco vai ter esse carinho a mais, né? Até a gente tá falando do atleta de 19 anos, né? A maior joia dos últimos anos. O Vasco vai sentar e vai conversar com todo o staff dele e mostrar, olha, eu tenho certeza que o Ryan consegue desempenhar mais e a cada jogo que passa, ele vai ficando mais caro. Se fosse colocar no mercado financeiro, o gráfico do Arrayan ia estar ali assim, ó. Até o JV gravou um vídeo na saída de São Januário e falou, ó, no mínimo ele tá valendo uns 4 milhões a mais também. E o Diniz também falou isso.